com essa palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Muito boa noite, graça e paz. Quem está feliz diz amém. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui nessa igreja tão amada. Realmente que o Clóvis tem dito ao nosso respeito, nós temos uma aliança realmente indestituível. Nada nos separa desse amor, né, pastor Clóvis? E a respeito disso que eu vou estar ministrando nessa noite, debaixo da graça, do favor de Deus. Primeiramente quero agradecer pelo convite, agradecer pelo carinho que nós sempre recebemos aqui nessa igreja, dos irmãos. Sentimos até constrangido, tanto que vocês têm não demonstrado, mas fielmente mostrado esse amor que você tem por conosco. Pastor Clóvis, pastora Evelyn e equipe, parabéns pelo trabalho, que Deus continue honrando e abençoando vocês grandiosamente. Hoje sobre a mensagem, vou falar sobre o temor e o amor, e está um dos capítulos desse livro que eu escrevi, foi o último, Unção, Vivendo o Sobrenatural de Deus, e esse livro aqui, eu trouxe alguns exemplares, caso você ainda não adquiriu, você pode adquirir, o valor é R$20, mas a minha esposa falou para mim agora há pouco, esse livro quem comprar, quem for adquirir esse livro, eu não vou levar nada. O valor desse livro vai ficar integralmente para abençoar a sua casa, amém? Amém? Estamos abençoando a casa de vocês, viu, pastor Clóvis? O livro que for vendido hoje, você também tem alguns lá, se alguém adquirir, o valor é realmente da sua casa, não vou levar nada. Estou abençoando a casa de vocês, amém? Então você leva a benção para a sua casa, R$20, e abençoa a sua própria igreja, a sua própria casa, amém? A maior honra, o maior prêmio que nós temos é de estar aqui. Podemos compartilhar uma palavra por participar desse culto aqui, abençoado com vocês. Amém? Gostaria que abrisse, colocasse aí, 1 Coríntios, capítulo 13, isso. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecias, e souber todos os ministérios e conhecimentos, e ter uma fé capaz de mover montanhas, e não tiver amor, de nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu tenho, entregar minha própria vida, para que eu tenha com que me gloriar, e não tiver amor, isso de nada valerá. Até aí vocês conseguem entender o quanto Deus tem demonstrado o seu amor. O amor de Deus realmente, ele é maravilhoso. Ele é fantástico. Jamais poderemos perder o foco do quanto Deus tem nos amado. Até continuando, disse a palavra de Deus, que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O amor, ele não busca o seu próprio interesse, ele não se ira e não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com o que pratica, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E na conclusão aí, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aí nós temos aí a revelação de um dos principais adjetivos que fala sobre o caráter de Cristo, o caráter cristão. Com muita felicidade aí o autor, ele faz uma linha do que é realmente uma vida cristã. O que reflete quem Cristo é e o verdadeiro amor de Deus. Na verdade, nesses dias, nós temos observado o quanto as pessoas elas estão com
um nível de tolerância muito baixo. As pessoas estão se irando muito fácil. Elas não têm paciência com nada. E na verdade tudo isso é colocado numa conta chamada problemas. Eu sei que problemas eles realmente existem, nós não podemos nos desassociar deles. Não podemos dizer que é impossível viver sem problemas. Mas na verdade em Cristo os problemas eles não devem existir para nos preocupar, mas devem existir para serem solucionados. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É claro, se eu perguntar para vocês aqui, quem tem problemas, quem convive com problemas, quem tem alguns problemas que fiquem te preocupando, te assolando, é evidentemente que um grande número de pessoas está passando por algumas situações difíceis, por algumas questões adversas. Eu gostaria que você ficasse muito atento com essa mensagem, porque eu sei que Deus vai falar muito no teu coração. E se você for sensível àquilo que Deus tem e que Deus te revelará, eu acredito que Deus mudará a história de muita situação na sua vida e a glória do Senhor será sobre você, o nome dele será glorificado. Amém? Pai, no nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez debaixo da tua cobertura, debaixo da tua autoridade e do teu senhorio. Dependemos plenamente do Senhor, Pai querido, nesse momento, para que a palavra venha de encontro, Deus querido, com as nossas necessidades. Aqui está a igreja que o Senhor tanto ama, que o Senhor, Deus querido, tem cuidado e tem zelo. Viemos até a Ti, Senhor, com as nossas necessidades, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, porque o Senhor é nosso Deus. Tudo que nós queremos, Deus querido, nessa noite, é que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Amém? Bom, então o autor ele começa dizendo que se eu soubesse a língua dos homens e dos anjos, e seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e conhecimentos, e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, isso de nada valeria, eu nada seria. E depois ele continuando, ele fala que se eu desse tudo o que eu tinha aos pobres, e até a minha própria vida, o meu próprio corpo, para que eu tivesse do que me gloriar, mas se assim não tivesse amor, de nada valeria. Observa que o único que entregou a sua própria vida, que se entregou aos pobres de espírito, ninguém poderia ser capaz a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, enviado como resgate dos perdidos. A segunda parte ele começa a falar do que é realmente o amor e alguns atributos que eles devem estar enraizados na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Nós temos que respirar isso. Eu estou dizendo isso porque se está tudo bem com você, se esses atributos eles estão bem evidentes na sua vida, no seu dia a dia, que ótimo. Mas, no entanto, eles devem ser ponto de referência para que as pessoas sejam atraídos para Cristo através de você. Porque, sabe, as pessoas, o mundo está clamando por uma qualidade de vida melhor, o mundo está clamando por justiça, o mundo está clamando por cura, o mundo está clamando por algo melhor. Mas nós, você como cristãos, o que nós temos o mundo não tem, e o que nós temos é o que o mundo precisa. Sabe, dói no coração, e isso é muito recorrente, a gente vê as pessoas num desespero, seja por conta de questões financeiras, ou por questão de saúde, ou por questão de relacionamento. Mas a fonte de solução de todos os problemas só existe uma que nós conhecemos,
que é o centro do coração de Deus, que é o amor de Deus para conosco. Agora, quem mais, quando a palavra de Deus diz que o amor é paciente, ele é amoroso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. É uma unidade total que nós só vimos isso na pessoa de Cristo. E que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, os atributos de Cristo, eles são manifestos em nós, não por causa da nossa capacidade, não por causa da nossa decisão, não só por causa do que nós somos capazes, mas por causa do potencial do poder de Deus sobre a sua vida. No seu trabalho, na escola, na sua família, no seu vizinho, o mundo tem que saber que você é diferente. Sabe, eu na empresa que eu estou trabalhando atualmente, e outro dia, recentemente, um senhorzinho, ele trabalha na manutenção, e ele chegou para mim e falou: puxa, faz tempo que eu estou querendo conversar com você. Falou: vamos conversar. Ele trouxe a seguinte afirmação: você é crente, né? Eu nunca conversei com ele. Eu falei: sim, eu sou. Ele falou: eu soube da primeira vez que eu te vi. Esse discernimento, ele não é um caráter, ele não é pessoal de alguma pessoa, de um, de outro. Esses são atributos que são aflorados pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida. E olha que não são as adversidades da vida, não são os problemas da vida que vão ofuscar quem você é. Você é o que você é porque assim Deus o desejou. Você hoje poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Você poderia fazer parte de qualquer outro grupo social que tomasse o teu tempo, mas você faz parte dessa família. Você poderia ter qualquer outra religião, até outro conceito de vida. Você é cristão porque Deus um dia te alcançou. Você é diferente porque o Senhor é contigo. Então veja que as revelações desses adjetivos da vida de um cristão é algo que tem que ser bastante impactante no nosso dia a dia. Então veja que o cristão, ele não deve realmente buscar o seu próprio interesse, porque Cristo não buscou seus próprios interesses. Cristo, ele não veio para ganhar, ele veio para perder. E veja, o amor de Deus, ele não se alegra com a justiça, mas com a verdade. Agora veja só, o amor tudo sofre. Quem mais sofreu mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você consegue imaginar se nós conseguimos chegar nesse nível, como seria tão bom? Porque na verdade, quando nós falamos do problema, nós não gostaríamos nem que ele existisse. Mas eu repito, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora atenta ao que, quando nós falamos do amor de Deus, conforme aqui está ministrado, nós observamos que esse amor não é um adjetivo, isso não é uma qualidade de alguém. Quando ele está falando desse amor, ele está falando do próprio Cristo. É uma pessoa. É o amor que não se ira, é o amor que não se orgulha, é o amor que não maltrata, é o amor que não busca o seu próprio interesse. Então está falando de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Está em 1 João capítulo 4, versículo 15 e 16, se puder colocar aí.
Se alguém confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Cristo está nele. Se alguém confessa que Cristo é o Filho de Deus, olha aí. Você um dia confessou que você é filho de Deus. Então os atos de justiça, o caráter de Cristo, ele permanece em você. Porque como diz o seguinte, assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Agora veja só, Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece nele e Deus nele. Então veja só o que nós lemos anteriormente, em 1 Coríntios capítulo 13, tudo que você ouviu falar a respeito do amor está falando do próprio Cristo. Não estamos falando de uma qualidade de alguém, não estamos falando só de um atributo de Cristo, estamos falando dele mesmo. Então Deus é amor. Então se nós pegarmos e lermos tudo de novo, que nós lemos em Coríntios capítulo 13, então ao invés de nós lermos lá o amor, nós podemos colocar isso em Deus. Deus é paciente. Deus não inveja, Deus não vangloria, Deus não se orgulha. Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera, Deus tudo suporta. Agora veja só, quando nós olhamos para o caráter cristão, quando nós olhamos da vida do crente, que quadro que nós desenhamos, que assim como Paulo disse, ele chegou à plena conclusão que sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Então ele extrai isso da revelação que Cristo deu à igreja de que ele e o Pai eram um só. Então quando Paulo afirma que ele era imitador de Cristo, incentivando aos irmãos que sejam imitadores dele, assim também como ele imitava Cristo, ele chegava numa contemplação de que esse era o ponto final para que Deus visse em nós que nós realmente refletimos que somos a imagem e semelhança de Cristo. Agora veja só, não são os problemas que vão mudar esse cenário. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que Deus ele é amor, ele é bondoso, ele é paciente, também diz que ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Agora veja só, o que nós precisamos fazer então, pastor, o que eu faço agora com os problemas que eu estou enfrentando do dia a dia, seja de relacionamento, seja de questão financeira, seja questão da minha saúde, o que nós temos que fazer agora é migrar as questões naturais do âmbito natural para o âmbito sobrenatural. Porque se nós vivemos em espírito, nós vivemos uma vida cristã, nós não fazemos parte desse mundo, mesmo vivendo aqui. As nossas atitudes, os nossos atos não são normais de uma pessoa que não tem Cristo assim como você tem. Eu sei que não é fácil você na segunda-feira, quando você acorda de manhã, que você vai ao trabalho, ou você não vai por estar desempregado, ou enfim, você na segunda-feira, você já tem que enfrentar o problema de novo, face a face, e muitas vezes você começa a avaliar o que eu vou fazer. Deus sabe. Porque sabe, quando nós buscamos em nós a razão de alguma coisa, a razão de alguma solução, o nosso potencial de resolver alguma coisa, nós estamos ao mesmo tempo dizendo que Deus ele não é capaz. Porque sabe, a orientação bíblica é que nós entregamos as nossas preocupações, os nossos problemas ao Senhor, confiar nele que demais Ele fará.
Agora estamos falando de uma entrega total, não uma entrega parcial. De fato, fé é quando você realmente, em relação aos problemas, você entrega nas mãos de Deus e você descansa. Poxa, pastor, você está dizendo isso porque você não está na sua pele, não está na minha pele, não está passando o que eu estou passando. Quantos aqui de fato estão passando por alguns problemas difíceis? Faz assim. Muita gente. Glória a Deus. Não glória a Deus pelo problema, glória a Deus por você estar aqui ouvindo e o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida. Porque eu sou um testemunho vivo de que alguém que foi provado e aprovado por Deus. Você tem um casal de pastores aqui que foi provado e aprovado por Deus. Se você sabe a história dos problemas que eles já enfrentaram, vocês viram como Deus foi glorificado na vida deles. Eu, quando tinha 22 anos de idade, para você que ainda não ouviu, eu tive um sério problema no coração, uma válvula, a principal válvula do coração, a aorta, foi totalmente destruída. E foi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tinha 22 anos de idade. Eu não tinha forças mais para viver. Na verdade, nenhum médico confiava muito de que ia superar o problema que eu estava passando, porque eu não podia operar, porque tinha uma infecção muito avançada. Mas ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, numa oração que eu tive no hospital, eu disse: Senhor, eu descobri o maior tesouro da minha vida. Eu sei que se eu morrer agora, eu estou indo para o céu. E eu disse: Deus, eu estou preparado para morrer. Disse isso, eu me lembro perfeitamente, estava sentado numa escada, aguardando a ambulância para ir para outra unidade. E olha, eu ouvi audivelmente, no meu ouvido, como nunca mais ouvi, Deus dizendo no meu espírito: agora você vai ser preparado para me servir. Então o milagre aconteceu, eu tive uma recuperação fantástica. Eu estava com febre, ela duraria ainda mais uns 30 dias, segundo a expectativa médica, por causa do período do tratamento, que era muito longo. No dia seguinte, depois dessa oração, a febre cessou. Eu fiz a cirurgia, fui plenamente recuperado, restaurado. Eu estou aqui por causa da glória e do amor de Deus sobre a minha vida. O que eu quero dizer com isso e testemunhar com isso? Com você não será diferente. Com você não será diferente. O que você precisa é crer nesse amor de Deus, e crer nesse amor de Deus, como a palavra de Deus diz. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós permanecemos nele e ele em nós. Há uma conexão indestituível entre você e Deus. O que o Senhor já fez no passado, Ele vai fazer de novo. O que você já viu Deus realizando na vida de outra pessoa, vai realizar na sua vida. E digo mais: se o problema que você está enfrentando é muito intenso, é grande demais, maior será a glória do Senhor. Porque sabe, as questões simples, as questões naturais, Deus nos capacita e Deus nos dá condições e caminhos e pessoas para que sejam resolvidas. Mas quando nós tratamos de coisas mais avançadas, mais complicadas e mais difíceis, mais incapazes, a ação humana, é aí que entra a ação de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus natural, o nosso Deus é um Deus sobrenatural.
E a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não são as coisas naturais que vão reger a sua vida, mas sim as coisas sobrenaturais. Agora, o modo em que nós encaramos, o modo que nós enfrentamos, vai revelando o tamanho da nossa fé. Porque quanto mais nós olhamos para o problema, menos nós olhamos para aquele que resolve os nossos problemas. Porque quanto mais nós olhamos para Deus, mais o problema vai sendo minimizado. Porque quando olhamos para Deus, entregamos nossos problemas para Ele, tudo se torna insignificante. Porque nada é maior do que Deus, nada é maior do que o amor de Deus, nada é maior do que o poder de Deus. Estamos falando de alguém que trouxe uma revelação, Paulo, e depois de Cristo ninguém mais teve uma experiência com Deus como esse homem teve. As revelações que Paulo tem trazido a respeito de Cristo, muitas delas foram por experiências próprias. Você sabe, quando nós equacionamos os problemas do dia a dia, nós temos que avaliar em que ponto que nós estamos. Porque o nosso comportamento, ele vai indicar um alerta, é um alerta de qual é o nosso nível de fé, o nosso nível de intimidade, o nosso nível de relação, de intimidade e relacionamento em relação a Deus. Eu te faço uma pergunta e você avalia a si mesmo. Qual é o seu nível de paciência? Irmãos, esses dias, sempre que eu estou dirigindo, eu tenho uma faixa de pedestre, eu vejo que o pedestre está para atravessar, eu já diminuo e paro. Espero o pedestre atravessar. O motorista perde segundos com isso. E não é uma vez, é recorrente, eu paro na faixa de pedestre, o pedestre atravessar, o carro de trás fica buzinando como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu fico avaliando, meu Deus, como as pessoas não têm. Elas reclamam porque a fila é muito grande, elas reclamam que o trânsito está muito intenso, elas reclamam que o atendimento está demorando. Então eu começo a avaliar, as pessoas não têm mais paciência para nada, as pessoas não têm motivação para nada, as pessoas estão numa irritabilidade muito intensa. Mas você sabe que quadro que eu desenho, eu não fico irado com essas situações, eu não fico transtornado com essa situação, eu me calo diante dessas situações no sentido de que eu chego à seguinte conclusão: essas pessoas não têm Cristo. Porque, irmãos, cabe cada um avaliar a si mesmo sobre esses atributos que nós acabamos de ler. Se eles estão desconectados da realidade da sua vida, você tem que reavaliar alguns conceitos. Como é que está seu nível de paciência, de fé, de irritabilidade? Será que a paz de Cristo, que a paz que deve reinar sobre as nossas vidas, realmente elas estão evidentes na sua vida? Essa paz está evidente na sua vida? Você realmente descansa? Ou não? Porque sabe, tudo que nós lemos agora a respeito do caráter de Cristo, que é o caráter cristão, que são os atributos que revelam o próprio Cristo. Se tivermos destoado desses princípios, alguma coisa não está certa. Porque sabe, aí nós chegamos a um ponto que nós centralizamos tudo aquilo que nós necessitamos que sejam resolvidas, das maneiras com que nós queremos que sejam resolvidas, mas nós não entregamos isso a Deus.
Porque sabe, além de uma vida abundância que é prometida a nós, nós temos a incumbência de atrair as pessoas para Cristo. Isso é um dom que cada um e todos nós temos. Agora veja só, as pessoas no seu trabalho, na sua escola, onde você está, onde você convive com outras pessoas, como que elas estão te vendo? Pessoas diferentes ou igual a todas elas? Quando elas se queixam de alguma coisa, você é conivente ou você contraria, porque está contrariando, fundamentado nos princípios da vontade de Deus? Porque as pessoas, elas estão reclamando, elas estão se queixando, elas estão transtornadas, elas estão desorientadas, elas estão sem referência nenhuma de vida. E de repente chega um cristão, ele enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades, e a alegria ela está estampada na sua vida, a alegria está estampada nas suas ações. E as pessoas ficam num ponto de interrogação, mas por que essa pessoa está tão feliz? Por que essa pessoa está tão alegre? Porque ela irradia algo diferente, mesmo enfrentando problemas, tendo dificuldades. Temos que tomar muito cuidado. Nós não devemos nos moldar ao mundo, mas o mundo tem que se moldar a nós. O mundo não é referência para nós. Nós somos referência para o mundo. O mundo não deve influenciar o cristão que tem que influenciar o mundo. O mundo não tem o que você tem. Irmãos, eu já vi muitas pessoas, pastor Cláudio deve também visto muitas pessoas se afastar do caminho de Deus por causa dos problemas. E pior, muitos se afastam do caminho de Deus quando as coisas estão muito bem. Onde é que está o equilíbrio? Nós fomos chamados para estarmos no centro do coração de Deus. Estar no centro do coração de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Como muito bem que nós lemos, que aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus em nós. Se há uma convicção que Deus está Se há uma convicção que Deus está na minha vida, eu estou em Cristo, isso é um indicativo de que os atributos deles verdadeiramente estão em nós. Sabe, irmãos, algumas coisas, de fato, dependem das nossas ações. E as nossas ações, elas têm que estar diretamente ligadas ao nosso ato de fé. E quando nós falamos de fé, não estamos falando de coisas que nós desejamos. Você sabe, as pessoas continuam, isso virou um jargão, acho que sempre ouvi isso. Eu tenho fé que eu vou conseguir um novo emprego, eu tenho fé que vai melhorar, se Deus quiser. Isso virou um jargão que as pessoas falam porque é uma vontade que ela quer. Eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. Eu tenho fé que eu vou pagar as contas, eu tenho fé que eu vou fazer isso. A verdadeira fé, você tomou uma decisão e você descansa. Você tomou uma decisão e você descansa. Tem alguém aqui que está desempregado? 1, 2.
É muito ruim estar desempregado, né? O que você precisa, põe uma coisa na cabeça, sua mente. Antes de eu conseguir um emprego, eu vou receber das mãos de Deus, porque Ele é meu Senhor. Certa vez eu ministrei sobre isso e disse: transforma isso num algo sobrenatural. Migra isso para o sobrenatural. Como diz Mateus 18:18, que nós ligamos aqui, já foi ligado nos céus, então liga o seu emprego no céu. E Cristo, ele deu vários exemplos que ele glorificava a Deus sobre aquilo que ainda ia acontecer. Vimos isso na multiplicação dos peixes, ele erguia o céu e dizia: Pai, obrigado. Antes de ele ordenar que o túmulo fosse aberto para que Lázaro saísse, ele olhou para o céu e disse: Pai, obrigado. Então toma posse no sobrenatural para que isso aconteça no natural, porque a palavra de Deus, ela é fiel, assim como Deus é. Então começa a agir. Nós já tivemos vários testemunhos desses, de pessoas que tomaram essa atitude: eu estou empregado. Eu lembro uma vez, um rapaz, ele veio e testemunhou, ele tomou posse, chegou em casa, todo feliz, e contou para a mãe dele: eu estou empregado. Então a mãe perguntou para ele: puxa, você está vindo da igreja, alguém arrumou um emprego para você? Ele falou: não, ninguém arrumou emprego, mas você vai trabalhar onde? Eu estou empregado em nome de Jesus. Passou um dia, 2 dias, foi terça ou quarta-feira, uma empresa que ele tinha entregue o currículo já fazia 6 meses. Perguntou para ele se ele ainda estava desempregado, porque tinha aquela vaga que encaixava o perfil dele. Ele foi para a empresa, com 2 dias já estava trabalhando. E quando chegou lá, ele disse: eu já sabia, porque eu tomei posse desse emprego nas mãos do meu Deus. Alguma enfermidade, alguém que está passando por alguma enfermidade? Um número maior de pessoas. Faça a mesma coisa. Confia no Senhor. Não importa qual seja a gravidade do seu problema, Deus é maior. Certa vez, Cristo também usava isso como discurso. Quando ele foi notificado que o amigo dele estava muito doente, Lázaro, ele disse: essa doença não é para a morte, essa doença é para que o nome seja glorificado. Então começa a tomar posse. Essa doença que está tomando o meu corpo agora não é para a morte, assim como Cristo disse, essa doença não é para a morte, essa doença é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o mesmo Deus atua hoje na sua vida. Essa palavra serve para você também hoje. Então você, a partir de hoje, começa a dizer: Senhor, essa enfermidade é para que seu nome seja glorificado. Você vai testemunhar para muitas outras pessoas, e as outras pessoas serão testemunhadas por causa da glória do Senhor sobre a sua vida. Então veja só que são algumas atitudes, alguns caminhos de fé que nós devemos trilhar. Sabe, eu estou sentindo no meu espírito que, de fato, algumas pessoas aqui estão tomando posse de algumas vitórias. Eu gostaria que vamos todos ficar de pé, vamos orar a Deus. Já estou encerrando, mas eu quero orar por vocês.